Você se viu na presença de pessoa caníbal em sonho? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Canibalismo. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Eu quero agradecer a todos os internautas que contribuem financeiramente com o meu canal através do botão Valeu Demais, recurso do YouTube que permite ao internauta fazer doações a partir de R$ 2. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: Boa tarde, meu amigo. Sonhei que estava em um lugar, um quarto. Aí do lado de fora estavam minha sogra e minha mãe. Eu discutia com minha sogra e a minha mãe também discutia com ela. Tinha dois homens estranhos. Ficavam rindo. Dois homens abriam a porta do quarto e me conduziam até a sala. Tinha um homem no sofá sentado e eu sentava também. Eu acho que ele estava comendo carne de gente, era a metade de um braço. Estava sem a pele, eu fiquei olhando, fiquei com medo também. Ficarei muito grata se puder me ajudar. Obrigada, finaliza a internauta. Ele é um sonho bem claro. Ela foi conduzida, né, até a sala, ela estava num quarto e foi conduzida até a sala. E ela estava com medo, estava tudo muito estranho. Esse homem que ela viu sentado lá, caníbal, ele não é uma invenção, uma ficção, parte de um filme, ele é real, ele existe. Quando você assiste um filme, muitos cineastas, ou às vezes até mesmo o dono de um cinema, ele abre o filme, o rol do filme, e ele aloca cenas lá dentro daquele filme. Fotografias de hambúrguer, de pipoca, de refrigerante. Ele vai estendendo aquelas imagens por meio do filme. Quando você assiste aquele filme, você não vê essas mensagens subliminares, porque a parte consciente da sua psique não tem capacidade para ver. E se você pegar aquele filme lá alterado e rodar ele em câmera lenta, ainda você não vai ver nada. É preciso que você abra quadro a quadro para que você veja, para que você encontre as mensagens subliminares inseridas dentro de um filme. Mas a parte subconsciente da sua psique enxerga tudo isso aí, porque a parte subconsciente da psique do humano, ela é biônica, ela é ultra poderosa. É por isso que você está assistindo um filme e está recebendo mensagens subliminares, porque a parte subconsciente está captando, ela vê. Da mesma forma, o seu subconsciente ele consegue ver o seu cotidiano, a sua vida e consegue transcodificar isso, consegue destrinchar isso, fazer isso aí uma mensagem, um sonho. Então, se você se viu conduzida, se você viu um homem que era caníbal lá no sonho, então na vida desperta você está interagindo com gente assim. São pessoas que você não enxerga, a olho nu você não enxerga. Alguma coisa está influenciando você. É alguma coisa que você faz ou algum lugar onde você vai. Se você disser para mim, ô Elias, aonde eu sento num sofá é lá na igreja. É lá naquela igreja lá que circunvagam pessoas caníbais não visíveis, os vampiros. Elias, eu frequento um centro espírita. É lá que trafegam essa gente aí, ó. Vampiros, caníbais. Gente que carrega os outros à força, gente que não tem respeito. Entra na psique, na casa alheia sem convite nenhum. Aí se você disser para mim, olha Elias, eu não frequento nem igreja, nem centro espírita, eu não ando em lugar nenhum, então você tem que dar uma olhada aos presentes que você ganhou. Eu fiz um vídeo poucos dias atrás aqui onde eu falo que chegaram dois vendedores, não eram vendedores,
Mas eu sei que eles conversaram comigo e no final eles queriam deixar comigo um livro fechado, um livro lacrado no plástico. O título era sobre destruição. Deveria estar falando sobre o fim do mundo. Eu imagino que o assunto fosse esse. Mas aquele dia lá eu não queria ficar com o livro, mas eles insistiram, dizendo que voltariam outro dia para vir na minha casa e que eu deveria ficar assim com o livro. Peguei o livro plastificado, botei na estante junto com outros, e quando aqueles dois moçolhos foram embora, as luzes não funcionaram mais, as luzes da sala, a luz do banheiro não acendeu mais. 3 dias depois, as luzes voltaram a funcionar normalmente. Mas naquela noite em que eles estiveram aqui e deixaram o livro, eu sonhei que tinha um homem de terno cinza e chapéu cinza me observando. E eu estava deitado e tentava chutar o homem, mas eu não conseguia porque eu não tinha força. Eu estava imobilizado. O que eu fiz alguns dias depois? Peguei e queimei esse livro. Foi bem difícil queimá-lo. Precisei de bastante fogo, lenha, tudo. Não foi fácil, não. Eu queimei o livro sem abrir. Então, nós precisamos entender que existem pessoas mal intencionadas que colocam informações negativas em alimentos ou pertences e presenteiam as outras. É o chamado cavalo de Troia. Um tempo atrás, aí há muito, eu acredito que faz uns 300, 400 anos, não tinha como um povo derrotar o outro. O que aquele povo fez? O povo que não tinha força fez um cavalo gigante de madeira, encheu de soldados dentro e deu de presente para o povo que eles queriam derrotar. Essa é a história do cavalo de Troia. E aquele povo aceitou o cavalo. E de noite os soldados começaram a sair de dentro do cavalo. Eles renderam os homens do portão principal e tomaram posse da cidade. E a cidade foi vencida, o cavalo de Troia. Então você precisa ver se dentro da sua casa não existe um cavalo de Troia. Você também precisa meditar e ver se dentro da sua psique não existe um cavalo de Troia, algo que permite com que o seu perispírito interaja com gente tão negativa, com pessoas vampiras, com caníbais. E essa gente que você viu no seu sonho não anda fazendo bem, pode ter certeza. Então, é isso que você precisa fazer. Você pode me seguir. Só o fato de a pessoa vir no meu canal e consultar um vídeo meu, ela já ganha luz, ela já é empoderada para fazer frente às coisas negativas que fecham o caminho dela. Porque o prospecto espiritual do meu trabalho aqui no YouTube contempla todos igualmente, indistintamente. Porque eu quero bem para todos e não o Todo-Poderoso só para mim. Por isso você já ganha as benesses, tantas quantas aí você possa fazer ideia. Existem inúmeros internautas que relatam aqui no meu canal, através de comentários, as benesses que já receberam, que estão recebendo. Agora, a pessoa precisa também entender que ela, confiando em muitas vertentes espirituais diferentes, ela pode ficar totalmente perdida. Né? Não faz sentido consultar os meus vídeos para pegar apoio espiritual e ir lá no centro de macumba. Isso, inclusive, acaba trazendo problemas para mim, porque toda aquela gente da macumba vai vir me cobrar, vai vir me incomodar e eu vou ter que estar sempre me protegendo. Há poucos dias eu precisei usar um turbante branco na cabeça, porque precisei proteger a meninge. Então, as pessoas que se espalham muito espiritualmente só complicam as coisas. Bom, eu tenho a playlist Sonhos com Discussão. Dê uma olhada nessa playlist, porque será muito importante para você. E a minha contribuição aí para você acerca desse sonho é que você procure ver o que está acontecendo com você, alguma coisa você faz de errado que permite a seres negativos conduzir você.
você está praticamente refém desse sonho. Mas isso não deveria estar acontecendo, porque você consulta os meus vídeos há algum tempo e não tem nada que justifique essa prisão aí, porque o seu perispírito com certeza foi tomado de sopetão. Quando nós dormimos, o nosso perispírito se desdobra e sai do corpo. Então você não pode assistir filmes de terror, não pode assistir filmes de violência, não pode ficar conversando com gente negativa que só reclama. Isso tudo eu peço aqui no meu canal. Então você precisa entender que o seu comportamento, a sua atuação é os 50% mínimo necessário de contribuição para que você possa resultar bem aí nas áreas da sua vida. Então, a pessoa de repente faz tudo direitinho, mas ela assiste um filme de terror por prazer antes de dormir. Ou naquele dia ela assiste um filme. Não se pode fazer isso. Os filmes de terror só podem ser assistidos a título de pesquisa de ciência. A pessoa, quando ela está aumentando o saber dela, está concretizando algo importante aí, que vem a somar no desenvolvimento social aí, vem a contribuir para a humanidade algum bem. Jogos Mortais, Cubo Zero, estes filmes são realidades. Quando você entra lá naquele filme, é para você ver o que realmente acontece. Não é um filme aquilo, inventado. É a realidade decodificada através aí do que tudo a indústria cinematográfica tem aí para dispor. Tá? Então, assistir a um filme de terror ou a um documentário, né, aí ruim para aumentar a pesquisa científica, não tem problema, porque quando uma pessoa se predispõe a estudar, ela ganha luz cósmica. Ler um livro, pesquisar um vídeo ali de um autor aí que está vindo a somar, a pessoa já fica empoderada pelo próprio cosmos. Mas por prazer não se pode ver nada negativo, porque toda a psique, toda a vida da pessoa é influenciada. Assistir filmes de terror, vídeos de violência por prazer, haverá uma cobrança por parte do lado negativo do cosmos, porque além do lado negativo produzir coisas ruins, o preço que ele cobra é muito caro, é alto. E as pessoas nem sequer sabem disso. E serão cobradas ainda na terceira dimensão aqui, no planeta Terra, antes do desencarne, inclusive. Então, é dessa forma que eu posso contribuir. Se você viu um caníbal sentado na sua sala no sonho, com certeza você está fazendo algo que está permitindo a invasão de espíritos obsessores, de vampiros, de caníbais, sem corpos carnais, porque tudo isso as pessoas pensam que é invenção, mas não é não. Essas pessoas existem mesmo, tá? Então, o que você não pode deixar de fazer ao acordar de um sonho macabro como este é pelo menos uma afirmação fazendo uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Pensamento, imaginação e falácia. Querido e maravilhoso poder Criador, eu te amo muito. Com imorredora gratidão, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós, e também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Eu declaro meu pavilhão mental limpo, super protegido contra todo tipo de ser ou coisa negativa. Já aconteceu, está feito. Amém. Aqui embaixo na descrição deste vídeo, você encontra um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética.
o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil, bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, ressonância harmônica, entre muitos outros. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.